Bom, pessoal, esse será o nosso primeiro exemplo da unidade 2. Aqui nós temos, então, um elemento. Ele é um eixo, vamos dizer assim, ou qualquer outro elemento de máquina, que pode ser considerado da seguinte maneira. Ele está engastado em uma das extremidades. Ele possui um comprimento L, um diâmetro D, está submetido a 3 carregamentos, uma força axial P, uma força F flexionando esse elemento e um momento torsor torcendo esse nosso elemento. Então, cada uma dessas cargas, dessas forças, vão aí gerar deformações no nosso elemento e, por consequência, tensões. Um ponto foi selecionado para estudar o estado de tensão no nosso elemento de máquina. Então, nós vamos pegar o ponto A, que está na fibra superior do nosso elemento, nesta posição, e ele será nosso objeto de estudo. Nossos eixos de referência são o eixo X, que é longitudinal ao nosso elemento, o eixo Y e o eixo Z. Os dados estão aqui apresentados em que o comprimento do elemento é 100 milímetros, o diâmetro 20 milímetros, a força de 500 newtons, a força F, né? A nossa força axial P, 7.000 newtons, e o torque, 30 newton vezes metro. Então, pede-se as tensões no nosso ponto A. Para a gente conseguir observar melhor como que cada carga está atuando, eu peguei esse nosso pontinho A e transferi ele para cá. Então, se nós observarmos bem, ele está na fibra superior do nosso elemento. Então, aqui o nosso eixo X, representando aí a direção longitudinal. E o eixo Z, que seria no outro sentido em que esse elemento está posicionado. Então, XZ. Primeiramente, se nós pegarmos a nossa força P, ela está tracionando o nosso elemento. Então, ele está esticando esse nosso elemento. Então, ela gera tensões axiais nesse caso, devido a essa carga aí P. Então, nossa carga axial aqui vai ser a força P, uniformemente distribuída na área da seção transversal A. Então, essa seria a nossa primeira parcela. Então, posso representar ela aqui como sendo uma tensão de tração no sentido X. Não vou representá-la ainda, mas podemos aqui, ó, especificar que as nossas primeiras tensões são devido à carga axial P e são tensões axiais ou tensões normais devido a essa carga axial na direção X, que nada mais é do que a carga P sobre a área. Substituindo aqui os valores, nós temos 7.000 newtons dividido pela área. Nesse caso aqui, eu já deixei calculado os parâmetros da seção, a área, o momento de inércia e o momento polar de inércia. No nosso caso aqui, é uma seção circular. Então, a área é 3,14 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Fazendo essa continha, a gente tem aí 22,3 megapascal. Então, as tensões normais devido a essa carga axial P na direção X é de 22,3 megapascal. Então, ela está estirando o nosso elemento. A segunda força atuante é a nossa força F. Essa força F, ela vai flexionar o nosso elemento. Nesse caso aqui, o nosso ponto A está na fibra superior, ou seja, no diâmetro externo do nosso elemento. Então, eu representei ele aqui pra gente no diâmetro externo. Nós sabemos que essa força F, ela vai estar gerando tensões normais devido à flexão. E como o nosso elemento está na fibra superior, ele está sendo também tracionado. Então, a gente vai ter tensões normais devido à flexão. Nesse caso, na direção X, tracionando o nosso elemento. Então, a força F de flexão, ela vai gerar nossas tensões normais devido à flexão. Na direção X, porque ela vai estar também tensionando o nosso elemento, que vai ser o momento
vezes a distância a partir da linha neutra que a gente quer estudar, nesse caso C, que vai estar na superfície, no raio, né, do nosso elemento, dividido pelo momento de inércia. Substituindo os valores, nós temos então que o momento vai ser a nossa força F vezes o braço. O C aqui então é o raio, que ele vai estar a partir da linha neutra na superfície, no diâmetro externo, né? Dividido pelo momento de inércia, que é π d4 sobre 64. Então, ao substituirmos todos os valores, a força, no caso, 500 newtons, o braço, 0,1 metro, o diâmetro, 0,01 metro, dividido por I, que já foi calculado, 7,85 vezes 10 a menos 9 metros a quarta. Calculando, nós temos aí 63,7 megapascal. Sabemos, então, que nós temos uma parcela devido à carga axial, uma parcela devido à carga de flexão. Ambas estão tracionando o elemento, então eu posso somar as duas parcelas. Então, 22,3 mais 63,7, isso dá 80, no caso, e 6, né? Megapascal. E podemos aqui representá-los já. Vamos pegar uma caneta de uma outra cor aqui para ficar fácil de visualizar. Então, nós temos aqui ó, as tensões normais devido à flexão e à força axial já representada aqui no nosso elemento de tensão. Falta um carregamento para gente. Esse torque aplicado, ele tá torcendo o nosso elemento. Pegando o elemento A, ele tá na superfície. Nós sabemos que ele vai tender a distorcer esse nosso elemento, então pegando aqui a direção em que esse torque atua, ele está distorcendo o nosso elemento dessa seguinte maneira. Transferindo para o nosso elemento de tensão, nós temos aqui representada as tensões de cisalhamento devido à torção. Então, aqui o nosso tal XY. As tensões de cisalhamento, aliás, tal XZ, né? Desculpa. As tensões de cisalhamento tal XZ, ela é dada pelo torque, a distância do raio até o ponto de interesse, nesse caso nosso aqui, aliás, do centro ao ponto de interesse, no nosso caso o raio, então a gente tem aqui D sobre 2, dividido pelo momento polar de inércia. Da mesma forma, substituindo os valores, o nosso torque 30 Newton vezes metro, o nosso diâmetro 0,01 metro e o momento polar de inércia 1,57 vezes 10 a menos 8. Fazendo esse cálculo, nós temos aí uma intensidade de tensão de 19,1 megapascal para as tensões desse cisalhamento. Então, eu já tenho aqui o valor também da última tensão. Então, o meu sigma X de tração de 63,7 megapascal, aliás, 86, né? Porque aqui eu já somei as duas parcelas, desculpa. E aqui eu tenho as tensões de cisalhamento tal XZ, que é de 19,11 megapascal. Então, aqui é o estado de tensão no elemento A. Lembrando que, se eu tiver interesse em outros pontos, eu vou ter um outro estado de tensão completamente diferente. Então, a gente analisa ponto a ponto no nosso elemento. Feito isso, identificando a magnitude das tensões atuantes e as direções, como ela está atuando no nosso ponto de interesse, a gente pode passar para o próximo passo, que seria determinar as tensões principais, as máximas tensões de cisalhamento. Então, paramos por aqui nesse exercício em que nós já definimos o estado de tensões no nosso elemento aí de interesse, nesse caso localizado no ponto A. Muito obrigada pela atenção e até o próximo exercício.